Irmãos, Deus, Ele fez uma escolha, Ele nos escolheu conforme a Bíblia fala, né? Não foi você que me escolheu, mas eu escolhi você. Pode até achar que não há nada em você para Deus ter te escolhido, e exatamente isso mesmo, não tem nada em nós para que Ele se agradasse e nos escolhesse, mas foi do agrado dEle tal fazer. E quando Ele nos resgatou, nós vivíamos em nossos próprios caminhos, nós vivíamos no nosso trajeto. Mas a Bíblia fala que quando nós nos convertemos ao Senhor, nós deixamos de viver em nossos próprios caminhos e passamos a viver no caminho revelado por Deus, que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, quando nós andávamos na nossa vontade, nós andávamos na nossa bolha, fazendo aquilo que nós achávamos que devia ser feito, da maneira como achávamos que devia ser feito. Vivíamos na nossa vontade e, consequentemente, na nossa bolha. Mas a mesma coisa, irmãos, aconteceu com todos nós. Mas veja bem, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também tinha só como eu tenho e como você tem. O que muitas vezes nós renunciamos essa vontade própria para não vivermos na bolha da nossa própria vontade, mas sim para vivermos dentro da bolha da vontade de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse lá no Getsemane: Senhor, olha, se possível, passa de mim esse cálice, se possível. Então nosso Senhor, Ele tinha a sua vontade. E a vontade dele não era passar pela cruz, pelo sofrimento que ele presenciou, sentiu, mas ele preferiu fazer o quê? Ele preferiu a vontade de Deus, a bolha da vontade de Deus. Aquele que vive na sua própria bolha, ele procura agradar a si mesmo, procura fazer o que ele acha certo, o que ele acha correto, o que ele quer da maneira. Assim vivíamos outrora no mundo, mas hoje não. Hoje nós vivemos dentro da bolha da vontade de Deus. Nós vivemos para agradar ao Senhor. Nosso Senhor, Ele recebeu uma palavra de Deus no seu batismo, lá no Monte da Transfiguração, que dizia assim: este aí é o meu filho amado, em quem a minha alma se alegra, em quem a minha alma se compraz, porque ele faz o que me agrada. Ele faz o que me agrada. E assim, irmãos, foram e são todos os homens e todas as pessoas que foram escolhidos por Deus e que foram chamados à presença de Deus. O apóstolo São Pedro, ele escreve a sua primeira carta para judeus da diáspora. O que são esses judeus? Eram judeus que estavam dispersos em outros locais, em outros lugares, não estavam na Judéia e nem em Jerusalém, estavam dispersos. E ele então escreve essa carta para esses judeus lá do Ponto, né? Abrangendo 4 províncias: a Galácia, Capadócia, a Bitínia e a Ásia. E a Ásia. Ele escreve, e quando ele escreve a sua primeira carta, tendo essas pessoas como destinatário, ele começa a carta dizendo para aquelas pessoas atentarem para o grande chamado que elas receberam do Senhor. O grande chamado que elas receberam do Senhor através da pregação do Evangelho. Quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração.
Os profetas do Velho Testamento, eles profetizaram não para eles próprios e nem para o povo contemporâneo deles, mas eles profetizaram para o futuro. E todos os livros da Bíblia estavam apontando para Jesus, e todos os profetas falavam a respeito do Senhor Jesus Cristo, do Messias, do ungido. Então eles não profetizaram para os seus contemporâneos uma mensagem atual que iria se cumprir nos dias deles, mas sim uma mensagem futura, que iria se cumprir no futuro. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, então, quando ele começa a profetizar, a trazer a mensagem, ele traz a mensagem para o povo da época, do tempo dele. Quando o Senhor se encontra com aquela mulher lá no tanque, lá no poço de Jacó, e ele conversando com aquela mulher, ele fala: mulher, vai lá e chama teu marido. E o que essa mulher fala? Eu não tenho marido. O Senhor então dissesse bem, não tenho marido. Você já teve 5, e a pessoa com quem você vive agora não é o teu marido. Aí o que ela fala para o Senhor? Eu vejo que tu és profeta. Então o Senhor estava profetizando sobre a vida dela, a maneira como ela estava vivendo, uma mensagem de revelação que o Senhor estava trazendo, estava transmitindo. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele ascende aos céus, ele dá uma ordem para todos os seus apóstolos, para que eles pregassem a mensagem, não uma mensagem no futuro, o que veio posteriormente a ser escrito por Pedro, por Paulo, por João, sobre escatologia, as coisas que irão acontecer no futuro. Mas a mensagem era uma mensagem do momento, era uma mensagem de salvação. E Pedro, ele chama a atenção daquelas pessoas, dizendo para eles assim: olha, nós somos por demais privilegiados, porque quantos profetas não ansiavam ver esse dia, viver esse dia, e eles não tiveram essa oportunidade. E nós estamos tendo essa oportunidade. E Pedro, ele vai dizendo, irmãos, e ele fala que é tão sublime a pregação do Evangelho, é tão grandiosa a pregação do Evangelho, e o Senhor nos resgatou de uma maneira tão fantástica, tão extraordinária, tão preciosa. E a pregação do Evangelho, ela é tão gloriosa que o apóstolo São Pedro, ele diz que os próprios anjos atentaram para isso. Os próprios anjos queriam pregar o Evangelho, os próprios anjos, mas isso não lhes foi permitido. E por que não lhes foi permitido? Porque eu sei, quando eu vivia na minha própria bolha, no meu próprio querer, na minha própria vontade, e eu sei a transformação e a mudança que é viver na graça de Deus, na misericórdia de Deus, na vontade do Senhor, envolvido nessa bolha da vontade do Senhor. Bolha da vontade do Senhor. O Senhor Jesus Cristo dizia assim: olha, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai Celestial. E todas as pessoas que procuram verdadeiramente no seu agir, no seu andar, estar realizando, fazendo a vontade de Deus, essa pessoa vai agradar a Deus e, consequentemente, ela vai ter também dessa mesma alegria que Deus tem de nos ver fazer a vontade dEle. Nós também participaremos dessa alegria, desse gozo, dessa tranquilidade de alma. Então, irmão, a pregação do Evangelho é tão sublime, tão grandiosa, tão preciosa e tão maravilhosa, que os próprios anjos
queriam atentar para isso, mas Deus não lhes permitiu, porque esses anjos nunca estiveram perdidos. Como é que eles vão pregar salvação se eles não têm experiência? Então nós, os homens, temos essa experiência. E em Lucas, no capítulo de número 15, nós temos 3 parábolas ali, contada por Lucas. Temos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e temos a parábola também do filho pródigo. E na parábola da ovelha perdida, o Senhor está dizendo assim: qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, e elas estão lá no curral, lá no aprisco, e ele vai contar, só tem 99. O que ele faz então? Ele sai atrás dessa ovelha, ele quer encontrar essa ovelha, ele busca essa ovelha, e quando ele encontra essa ovelha, ele traz, e ele vem muito feliz, muito contente, muito alegre, porque aquela ovelha que estava perdida, ele a encontrou. Então ele fica mais feliz pela ovelha que ele encontrou, que estava perdida, do que pelas 99 que estavam no curral. E o Senhor, ele diz o seguinte: assim também, há mais alegria nos céus por um pecador que se arrependa, do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Então, quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, e ele recebe a Jesus como Salvador e Senhor, existe uma alegria no céu, porque aquela pessoa recebeu a dádiva de se tornar filho de Deus, e consequentemente irá se cumprir na vida dela a salvação e a vida eterna. Então há regozijo nos céus. Deus Pai se regozija, Deus Filho se regozija, e os anjos, eles assistem isso. E a alegria é tanta que eles mesmos gostariam de pregar o evangelho para ver as pessoas se convertendo, para que eles pudessem participar também desse extremo gozo, dessa extrema alegria. Agora, irmãos, eu quero ler com você aqui, na Bíblia Sagrada, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 3. O que está escrito aqui? Fala de uma visão que um homem chamado Cornélio teve. E Cornélio quer dizer piedoso. E uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem respeito pela religião. Então está escrito assim: um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Esse, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso
dos que estavam a seu serviço e, depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Essa visão que Cornélio teve de um anjo que se aproximou dele e teve esse diálogo com ele. Esse anjo falou para Cornélio, manda chamar Pedro, ele está lá na cidade de Jope, na casa de Simão, curtidor. E Pedro estava lá. E eram aproximadamente quase meio-dia, e Pedro ele sobe para o terraço da casa. E ele sobe lá com a intenção de orar. Enquanto ele estava orando, aguardando a comida, porque estava com fome, esperando o almoço, enquanto ele estava orando, ele teve um êxtase, ele teve uma visão. Nessa visão, ele viu descendo do céu como se fosse um grande lençol, e dentro desse lençol, tinham muitos animais considerados imundos e impuros. E quando ele viu esses animais, ele também ouviu uma voz que lhe dizia: Pedro, mata e come. Ele estava com fome, mas ele disse: não, Senhor, não me é lícito comer nada impuro e nada imundo. Porque você sabe, irmão, que lá no Velho Testamento tinha uma lista de animais impróprias para o consumo, impróprias para os judeus, que Deus não queria que eles comessem. Isso é uma outra explicação que não convém nem falar sobre isso agora. Mas então, e isso aconteceu mais uma vez. Desce o lençol, Pedro, mata e come. Senhor, eu não posso comer nada impuro e nada imundo. Pedro sabia sobre os animais que estavam ali. Subiu novamente o lençol, pela terceira vez aconteceu a mesma coisa. E Pedro ficou sem entender, sem compreender. Olha, irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você uma coisa. Às vezes nós recebemos alguma palavra do Senhor, às vezes nós recebemos alguma mensagem do Senhor, e que de momento nós não conseguimos decifrá-la. Não conseguimos. E às vezes isso demora-se um tempo para a gente poder compreender aquela visão. Às vezes Deus usa até um pregador falando sobre aquilo para te revelar alguma coisa daquela visão que para você ainda está oculto. Mas, como Deus diz que Ele não vai fazer nada sem que antes revele aos seus servos, os profetas, então Pedro, ele estava descendo para o almoço, e ele começou a refletir naquela mensagem, naquilo que ele tinha visto. Ele não estava conseguindo discernir. Mas o Espírito disse para ele assim: Pedro, tem 3 pessoas aí te procurando. Vá com eles, porque eu os enviei até você. Aqueles homens estavam batendo palma ali na casa de Simão, acharam onde Simão curtidor morava, perguntaram se Simão Pedro estava hospedado ali. Sim, está hospedado. E aí então eles contaram para Pedro o que havia sucedido, o que havia acontecido. E Pedro no outro dia então, ele começa a viagem até a casa de Cornélio. E quando, irmãos, Cornélio sabe que Pedro está vindo, o que ele faz? Ele convida os seus amigos mais próximos e convida os seus parentes. Quando Pedro chega ali, a Bíblia nos fala que ao chegar ali, Pedro já vai declarando o seguinte: vocês sabem muito bem que não é lícito um judeu entrar na casa de pessoas que não são judeus. Aí Pedro ele vai associando o sonho que ele teve com a ordem de Deus de ele ir
para que ele não considerasse imundo e impuro aquilo que Deus purificou. Olha o que eu quero dizer para você, irmão. Lá no Velho Testamento, quando do pecado das pessoas, e o Velho Testamento, as coisas, os rituais, o sacrifício que era feito, o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava nos santos e dos santos, oferecia sacrifícios ao Senhor pelos seus próprios pecados, pelo pecado do povo. Os pecados, irmãos, eles eram perdoados, mas as pessoas não eram lavadas, santificadas. Por quê? Porque o sangue de bode, de ovelha, não pode purificar pecado. Então aquilo que estava escrito lá, estava apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então no Velho Testamento era mais ou menos assim: você limpa bem a casa, limpou, tem a mais. Vamos varrer embaixo do tapete. Encobre-se a sujeira e põe o tapete por cima. Era mais ou menos assim. A pessoa, ela era coberta, o pecado dela era coberta, mas não era purificado, não era lavado, não era limpo, e a pessoa não era santificada, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Senhor Jesus Cristo. E os santos do Velho Testamento não puderam ser assim, primeiramente o Senhor viesse. Por isso que quando o Senhor foi sepultado, a Bíblia fala que ele desceu à mansão dos mortos, e ele foi anunciar a aqueles que morreram na sua esperança, na esperança da vinda dele, foi anunciar a esses que ele era o Messias. Por isso que quando ele ressuscitou, a Bíblia fala assim, que o Senhor Jesus Cristo, descendo, ele levou cativo o cativeiro. Aqueles irmãos que estavam aguardando a ressurreição, sem Jesus não podiam ressuscitar. Então quando Jesus veio, ele tem a preeminência em tudo, ele é o primeiro em tudo. Então quando ele ressuscitou, aqueles irmandades todas ressuscitaram com ele, porque em Cristo está a perfeição, tanto do perdão dos pecados, da santificação e da ressurreição. Então, o que é, irmão? Aconteceu que quando Pedro está falando com Cornélio, e Cornélio ele passa para Pedro a visão que ele teve. Olha, esses dias atrás, eu estava orando lá, quase umas 3 horas da tarde, eu estava orando, e eu tive uma visão clara. A Bíblia fala que ele viu claramente, né? Claramente. Não era algo que trouxesse confusão, não era algo que trouxesse alguma coisa que viesse a trazer qualquer coisa que deixasse na penumbra. Não, viu claramente, sem sombra de dúvida, né? Viu claramente. O anjo diz para ele: olha, manda chamar Pedro, ele está em tal e tal e tal lugar, manda chamá-lo. Irmão, olha o que eu quero dizer para vocês. Pedro, ele escreveu que a pregação do Evangelho é algo tão sublime, tão maravilhoso, que os próprios anjos queriam atentar para isso. Você não acha que era muito mais simples? O anjo conversou, o anjo Cornélio. Não era muito mais simples o anjo pregar? Não era muito mais simples o anjo falar: não, você tem que aceitar Jesus que morreu por você? Não era muito mais simples? Mas eles não têm autoridade de pregação do Evangelho.
não tem autoridade. Irmãos, olha a mensagem que Pedro prega para Cornélio. E eu quero dizer com isso, amado irmão, quero dizer com isso, que nós devemos desacostumar, sabe, desacostumar às vezes aquela coisa assim, de emocionalismo, porque a palavra de Deus, ela é totalmente suficiente, capaz, é uma espada poderosa, e se a pessoa não se converter através da mensagem, da pregação do Evangelho, ela vai viver uma vida enganada com ilusões. Muitas mensagens hoje estão sendo pregadas, estão sendo anunciadas, e essas mensagens, elas têm muitas coisas, mas pouco da palavra de Deus. Tem muitas coisas, mas pouco da palavra do Senhor. E o que Pedro pregou na casa de Cornélio? Você quer acompanhar comigo? No capítulo 34, no versículo 34, em Atos 10. Acompanha comigo aí, irmão. Qual foi a mensagem que Pedro pregou para Cornélio? E todos que estavam lá. Ele começa assim. Então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus, ele não é parcial. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Lembrando que o teu Senhor é o princípio da sabedoria, e bom entendimento tem aqueles que o temem. E ele vai falando: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo na Galiléia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez nas terras da Judéia, dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar o que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados.
Irmãos, Pedro não teve absolutamente nenhum constrangimento de falar do pecado das pessoas. Ele não apontou, você faz isso, isso, isso. Ele não disse o pecado. Ele falou aqui que todo aquele que crê no Senhor, né, recebe dele o poder para ter os seus pecados remidos. E olha que coisa fantástica. Versículo 44. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Amém? Então a mensagem, irmão, que Pedro pregou, a gente tem muito que aprender com aqueles homens. A mensagem está em nós, a capacidade de transmiti-la. É um grande privilégio e uma grande responsabilidade. É uma coisa tão gloriosa, tão bendita, tão santa, que quando você transmite o Evangelho e uma pessoa se converte e aceita Jesus como Salvador, o que acontece? Acontece festas nos céus. E é por isso que os anjos atentam, desejam, querem pregar o Evangelho, mas essa autoridade não lhes é dada. Foi dada a mim, foi dada a você. Foi dada para mim, foi dada para você. Foi dada para cada um de nós. Quantos de vocês já levou uma pessoa a Jesus? Quem já levou uma pessoa a Jesus? Já levou? Já levou? Já levou uma pessoa, falou, a conduziu a Cristo, orou por ela, com ela, para que ela aceitasse a Cristo como Salvador. Quem já fez isso? Não houve uma grande alegria invadindo o teu coração? Não houve uma grande alegria quando aquela pessoa falou, não, eu quero aceitar. Não houve uma grande alegria no teu coração? Você acha que o pai não ficou alegre? Você acha que o nosso irmão mais velho não ficou alegre? Jesus Cristo? Você acha que não? E você acha que os anjos não presenciaram isso? E que eles não tinham a vontade de participar disso? Olha, irmão, se você nunca fez e você nunca sentiu o gosto de levar ninguém para Jesus, tente fazer isso. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não. Fale de Jesus. Conduza a pessoa a Cristo. Leve ao Senhor. Leve ao Senhor. E você vai ver o gozo que vai invadir a tua alma por um pecador que se arrepende, do que pela irmandade toda que está na igreja. Entendeu, irmão? Glória a Deus. Amém? Então, fique com essa palavra aí no teu coração em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Para nós encerrarmos aqui com uma conclusão, a mensagem do Evangelho é tão gloriosa que até os anjos desejam atentar para isso. Mas o privilégio e responsabilidade é para o homem que, salvo foi e agora, transmite aos outros a misericórdia com a qual Deus o alcançou. Glória a Deus por isso.